Boa noite, pessoal. Boa noite. Alguém pode me dar o retorno aí para eu saber como é que tá o áudio? Está ok? Se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Tá dando para ouvir ok, né? Tô aguardando aqui o professor Muniz pedir para entrar. Aqui. Opa, boa noite, Muniz. Tudo bem, rapaz? Só um segundo, pera aí. Deixa eu colocar o fone aqui. Álvaro. Opa, tá dando. Fala aí de novo, Muniz, para eu. Eu me contei com o professor Álvaro. E aí, pera aí, só deixa eu dar uma olhada aqui, bicho, tá meio. Fala de novo que eu tô. O fone tá saindo, o fone tá me saindo. Eu vou desligar aqui o fone, porque eu acho que tá. Tá, fala de novo aí agora. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá conseguindo me ouvir, ok? Tranquilo? Tô tranquilo também. Tô Pronto. ótimo. Então, vamos dar início, né? Pessoal, boa noite a todos que estão assistindo aqui a nossa live. Hoje vai ser mais um, mais um trecho, né, do nosso congresso online para a Defensoria Pública. Hoje, a nossa proposição, minha, Álvaro Veras, sou um dos professores do OUSE, sou procurador do Estado do Rio Grande do Norte, e do professor Muniz, certo, que é defensor público do Estado do Ceará, é a gente conversar um pouco sobre a visão dos tribunais superiores no direito à saúde, né, que nos últimos anos nós temos decisões muito importantes, tanto do STF quanto do STJ, e nós também temos várias decisões que já foram consolidadas ao longo dos anos, que são muito importantes, seja para a prática, seja também para as provas de concurso público. Muniz, dá uma palavra inicial aí para a gente continuar. Pessoal, boa noite. Como o professor Álvaro já me apresentou, sou defensor público aqui no estado do Ceará. Tá aqui falar hoje um pouquinho sobre a questão do direito à saúde, né? Essa judicialização do direito da saúde, que é sempre um problema aí que vem afligindo, que a gente vê que vem causando assim, um certo incômodo da administração pública, do próprio sistema de justiça, até que ponto essa judicialização ela é benéfica ou ela é maléfica, até que ponto, até onde são os limites do judiciário nessa questão da tutela da saúde, em que ponto isso pode prejudicar o planejamento da administração, até que ponto uma demanda de um remédio de alto custo, isso pode vir a prejudicar talvez a coletividade ou não. Então, assim, todas essas questões aí atreladas ao direito da saúde, a gente vai conversar aqui sobre alguns temas específicos, mas a gente vem percebendo que ao longo do tempo, isso é uma discussão que vai muito além de uma carga jurídica. Ela envolve toda uma questão de organização, de repercussão prática dessas decisões. Eu tive primeiros locais meus de atuação no âmbito da Defensoria Pública foi justamente no núcleo da saúde. Eu me lembro bem. Até nessa época, inclusive, eu estava na DPU, não sei se você se recorda, que a gente vivia conversando. Foi justamente daí que surgiu a minha ideia de te chamar para a gente bater um papo melhor sobre isso. Lá no núcleo da saúde é que a gente começa a ter alguns problemas práticos da questão da judicialização, até que ponto a gente deve realmente judicializar, até que ponto a gente deve resolver extrajudicialmente, como resolver tudo isso, como talvez ali garantir um melhor direito à saúde da população, será que garantir esse direito é conseguindo ali uma tutela individual, será que aquela tutela a organização como um todo, enfim, há diversas nuances, a discussão ela vai muito além de uma questão meramente jurídica. Há toda aqui uma questão prática, uma questão financeira, uma questão técnica, a gente acaba tendo que
se apropriar de alguns termos científicos, de algum conhecimento científico no âmbito da medicina, no âmbito da farmacêutica, para também tentar compreender algumas discussões que permeiam. Mas e aí, professor, qual é a primeira aí que você quer trazer? Qual Pois é, eu queria destacar primeiramente um tema que aí nós já temos que isso já é bem consolidado no âmbito do STJ e do STF, né? Porque nós temos uma regra na Fazenda Pública que é a questão da impenhorabilidade dos bens, né? A gente sabe que uma das características dos bens públicos é a questão da impenhorabilidade. E aí vai entrar, várias decisões vão entrar, né, várias decisões do STJ e do STF que vão atribuir à questão da saúde, né, o direito à saúde, seja por meio questão de fornecimento de medicamentos, seja para pagar o UTI, né, como sendo realmente e aí foi um sopesamento, né, que se fez nos tribunais superiores e acabou sendo replicado, né, claro. Muitas vezes se tenta, por exemplo, se cumprir mesmo muitas vezes senti uma fazenda pública, isso aí realmente eu lidei muito com isso, porque na PGE eu já trabalhei na área, por vezes eu trabalho na área lá do núcleo da saúde, e aí senti uma fazenda pública para cumprir uma decisão, muitas vezes até não se é mesmo, né, por questão de má vontade, né, algo tipo, porque realmente a fazenda pública ela tem muitas regras ela oponíveis que fazem com que tenha uma própria burocracia, né, que aqui tem um propósito também, a burocracia, mas que faz com que não se atenda a contento o prazo judicial. E aí isso gera, então, um bloqueio de bens. Então, em que pese essa questão da impenalidade dos bens públicos, o STJ, né, e o STF também, eles vêm e realmente isso é realmente replicado nos tribunais, nos outros tribunais, ele, nos casos que nós temos o não cumprimento, né, de ações na saúde, justamente por não existirem direitos absolutos no Brasil, vai ser possível mesmo o sequestro, né, o bloqueio dos valores para que esse direito seja assegurado. Essa decisão, nós temos um recurso repetitivo do STJ de 2013, né, o recurso repetitivo, recurso especial 069.810 do Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro tema que eu gostaria de destacar mesmo. Então, Álvaro, eu acho um tema porque quando eu comecei a atuar no núcleo da saúde foi justamente em 2014, não, 2015, na verdade. Foi quando eu comecei a. Já estava discutindo bem isso, né? Era uma novidade, né? Assim, Já estava, assim, até nos modelos das nossas peças já havia, né, essa questão do toque, bloqueio das verbas públicas e tudo para a questão da situação da tutela, mas a gente havia, assim, uma grande problemática como mensurar esse valor. Falando um pouco aqui da questão prática do negócio. O que é que acontece? Quando a gente, aqui na qualidade de vai propor alguma demanda de saúde, geralmente a gente vai se basear pelos valores da tabela do SUS. Existe site onde há o valor dos procedimentos do SUS. E geralmente a gente vai se valer desses valores para embasar a nossa petição. E muitas vezes, acabava que quando a fazenda não cumpria e a gente tinha que requerer sequestro, o valor às vezes não dava para satisfazer a tutela, porque basta a gente imaginar. É a mesma coisa do cara para por unidade que compra em larga escala. Quem vai lá comprar em larga escala vai conseguir um preço só, diferentemente de quem vai lá contratar um único serviço. Isso acontece também na saúde, né? O Estado, por ele ter uma grande demanda e tudo mais, a remuneração por procedimento e o valor do medicamento para a fazenda pública, ele acaba sendo um valor diferente do mercado privado, que vai ter uma demanda bem menor. ou mesmo não só de medicamentos, né? Mas de procedimentos, né? Internação, diário UTI, um dado procedimento que se vai buscar os orçamentos nos hospitais, né? Isso já é um corre-corre que eu me lembro do tempo da DPU, que era realmente uma dificuldade prática até de hospital não conseguir, não querer fornecer, né? Orçamento tão fácil assim. Tudo. Então, assim, é uma questão que eu gostaria de trazer, já que o tema jurídico, a questão de fundo jurídico já é uma questão, de certa forma, que a gente acha que não tem maiores, né, que é indiscutível essa possibilidade de sequestro de verbas.
para a garantia da tutela à saúde, mas é porque geralmente isso, quando se vê abstratamente, pode pensar, então Coisa agora é fácil. cumprimento, agora vai ter dinheiro, você vai lá, vai pegar o dinheiro e vai satisfazer, mas não, ainda lida com esse problema de questão de conseguir orçamento, de questão de que dinheiro que vai para se realmente quer fazer vai ser suficiente para satisfazer a tutela. Mas aqui, indo agora para a questão do tempo, acho que foi de bom grado a decisão do STJ. Porque muitas vezes ali, qual era o meio efetivo que tinha no âmbito judicial para se tentar fazer cumprir essa tutela? A questão de você ensejar eventual crime de desobediência ao administrador que estivesse cumprindo, que é até discutível essa Bem discutível. desobediência e tudo, as teses de contra a incidência de crime de desobediência nas situações, elas são até mais robustas do que as teses que favoravam a tipificação do crime de desobediência. Mas havia, né, a ali de tipificação do crime de desobediência como uma forma de coercitiva de fazer o cumprimento da tutela, ou também outra forma que havia era a aplicação de multa. Essa questão da multa é mais assim, o que a gente até você me lembrou de um tema para trazer, que o que o STJ vai admitir mais facilmente, a multa contra o ente público, né? A multa, em verdade, contra o agente público, como, por exemplo, o secretário de saúde, isso a gente, acontece muito ainda judicialmente, eu vejo isso muito na PGE, mas também por meio de recursos a gente consegue tirar muito essa multa justamente pelo fato de ele não ser um polo passivo, né? E a questão do próprio contraditório tem essa dificuldade, né? De você conseguir enquadrar o agente público que não está no polo passivo, né? Que realmente ele representa a administração pública, mas ele não é a administração pública. E aí, em razão da questão da legalidade, do próprio contraditório, essa multa diária em face do gestor público, o que a gente vê na jurisprudência, que ela é mais difícil de ser aplicada mesmo. Tá. Então, era aí onde eu queria chegar. E que a gente tinha essa questão de combinação de multa em face da fazenda, mas com o tempo que essa combinação em face da fazenda não se confligia de forma alguma, não tinha a implementação do direito, e aí se tentou criar a tese de não, vamos agora fazer essa posição da multa na pessoa do secretário de saúde. Mas aí, como bem antecipou o professor Álvaro, essa tese, assim, embora seja um pouco corriqueiro, você vai, assim, quem aí trabalha com estágio ou tem acesso a modelos da defesa, vai ver esse tipo de pedido ainda tá aí nas petições, mas a gente sabe que na prática acaba que não tem tanta força. É mais ali um pedido para robustecer, mas que a gente sabe que na prática ali não vai acabar gerando tanto constrangimento a ponto de gerar satisfação do E direito. consegue, e assim, pelo que eu atuo, pelos precedentes que eu já vi da STJ, tendência de que decisões até de primeiro grau ainda existem, mas são revertidas, seja em segundo grau, seja em sede mesmo de recurso especial ou algum outro recurso que suba mesmo. E até sobre um problema sobre essa questão dos bloqueios, ministro, que até é outra problemática que eu trago agora, pensando em termos de fazenda pública, é a questão da conta sobre a qual vai recair o bloqueio. Porque, por exemplo, um dos problemas que a gente enfrentou muito ou vem enfrentando nos últimos anos na PGE era qual era a conta que era bloqueada, sabe, para pagar essas questões da saúde. Porque muitas vezes contas vinculadas a convênios federais, certo? Que não tinham relação com a saúde. Tudo bem, o ente é um só, né? O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Mas se tinha uma dificuldade, sabe, com isso, e aí, por meio, muitas vezes, de ADPF ou outro instrumento, a gente conseguia reverter isso, quando era normalmente bloqueado valores em convênios federais, por exemplo. E aí, só para trazer mais uma riqueza ao debate. Com relação a esse tema, Álvaro, eu acho que eu estou suspeito, assim, as minhas ponderações, essa questão da possibilidade do sequestro, de verbas, Sim. era mais nesse sentido, assim, não sei se você ainda quer acrescentar. Não, tô satisfeito também. A gente conseguiu esmiuçar bem o tema aqui. Vamos para o segundo tema que eu propus aqui contigo sobre a questão da pílula do câncer, né? Da ação da fósforo, que
E aí quem já está acompanhando a jurisprudência, esse movimento do direito à saúde, vai lembrar um pouco que essa época foi em 2016, final de 2015, início de 2016. Se começou a discutir, se eu não me engano, foi na USP, professor Gilberto, agora me escapou um pouco o sobrenome dele, inclusive, que aí tinha um apoio, inclusive um defensor federal, que é o Daniel Macedo, que se realmente batalhou bem, né, pela essa questão entrar com muitas ações, ACPs, e aí isso chegou a ser projeto de lei, né, que é uma pílula do câncer, que se dizia eficaz contra o câncer, e aí foi editada, inclusive, uma lei, né, a Lei 13.269 de 2016. Tu lembras dessa época, Muniz, dessa discussão? Eu pouco dessa discussão, não estava mais no núcleo da saúde quando a gente começou a ter essa discussão, mas acompanhava nos grupos institucionais toda a discussão, envolvia essa questão da pílula do câncer, que não só envolve, como ainda envolve, porque o tema ainda está passível, né, de conclusão, o tema ainda não foi concluído no Supremo, e aqui ele puxa um pouco para a ideia, agora que a gente está falando de pílula do câncer, é a fosfoetanolamina, se eu não me engano. Isso. Aqui né, para ajudar, para facilitar. Mas, assim, o que a gente observa nessa questão da discussão jurídica da pílula do câncer acaba elas, ao meu ver, ela acaba sendo mais um tratamento de uma discussão maior sobre o direito à saúde. Muniz, só um instante. Um aluno aqui está falando que o teu áudio está tendo uma intermitência. Tem algo, tu sabe se tem algum problema aí? Tá normal, assim, tanto o teu como o meu tá. Eu percebo que o teu tá dando uma oscilada às vezes. Internet. Tu tem algum fone? Será que ajuda? Eu tenho fone. Vamos ver se ajuda. Tá me ouvindo? Agora tá bem melhor. Então pronto, vou ficar aqui com fone. Acho que tá bem melhor. Acho que talvez tenha sido talvez algum barulho aí, entendeu? Pode ser também o apoio aqui pro celular, pode atrapalhar o som. Certo. Então, falando sobre a questão da pílula do câncer, ela vai envolver uma temática mais geral, ao meu ver, que é a questão dos tratamentos experimentais. Embora nesse caso a gente esteja discutindo a pílula do câncer, mas se a gente for a grosso modo, sem querer aqui esmiuçar a questão científica, né? Nem eu, nem o Álvaro temos conhecimento para tanto, mas assim, a gente percebe pela literatura aí que a gente tem acesso, que a pílula do câncer nada mais é do que ainda catalogada como um tratamento experimental. E quando isso é levado ao judiciário, se vem a discussão. E aí, o Estado, ele pode vir a ser constrangido à questão de custear tratamentos experimentais. A gente vai tratar isso, né? No outro ponto a gente vai tratar mais especificamente, mas eu acabo que esse mesmo raciocínio, ele também foi trazido aqui na questão da pílula do câncer, quando neste primeiro momento entendeu, olha, como se trata de um tratamento que ainda não tem eficácia comprovada, que ainda paira dúvidas científicas sobre a eficácia dele, a gente ainda aqui, neste primeiro momento, né, o Supremo, num primeiro momento, ainda avaliou... Foi decisão cautelar, né? Foi uma decisão na cautelar de uma ADI. Foi interposto uma ADI contra a ação, foi na cautelar. Isso, em sede cautelar, né? Num primeiro momento, a questão ainda não está plenamente decidida, mas num primeiro momento se entendeu pela desobrigatoriedade do Estado, aqui Estado se referindo lato sensu, né?
pela obrigação da questão das pílulas do câncer. Particularmente, visão pessoal, eu vou deixar para esmiuçar um pouco mais essa questão do tratamento experimental quando a gente for para outros pontos, mas aqui, nesta situação da pílula do câncer, eu vejo assim como há casos e casos, sabe? Assim, eu acho que deveria ter tido ali um certo distinguish, digamos assim, a depender do caso concreto. E aí, até nisso, tem um que eu me lembro bem, daqui vem muito na minha memória, quando eu estava, na época, elaborando na DPU, cheguei a fazer ação em favor da fósforo, né? E um dos argumentos que se falava era justamente isso, no momento que a pessoa está no. Assim, nada resolveu já, né? Assim, o direito, para ela ter o direito de tentar, né? Se fala até no Exato. direito norte-americano do The Right to Try. Tentar, entendeu? Porque realmente ali já não se tem mais uma solução terapêutica. Mas o STF, nesse caso, suspendeu a lei e um dos argumentos foi a questão da violação do direito à saúde, porque realmente não se bastaria tão somente colocar um medicamento sem a eficácia comprovada, tinha que ser feitos estudos, porque o próprio SUS, né, ele é baseado na medicina de evidências, né, que se fala, então aí não teria como você ter esse medicamento, mas eu concordo que poderia ter feito esse distinguish bem, Muniz. E aí um outro argumento que foi lançado também foi a questão da separação dos poderes, porque existe a própria Anvisa, né, que é uma autarquia que tem essa incumbência, né, que ela foi criada justamente para isso, para aprovar os medicamentos e tudo, fazer os testes. E aí, no momento que vem o Congresso, né, de forma genérica, de forma abstrata, e edita uma lei determinando isso, o STF entendeu que, nesse caso, ofenderia a separação de poderes. Perfeito, Alvin. E, então, assim, essa questão da pílula do câncer, eu acho que a gente ainda vai debater muito sobre ela aí nos próximos anos. Eu acho, assim, e impressão pessoal, que essa cautelar, eu tenho minhas dúvidas se ela vai ser mantida da forma como ela foi conferida nesse primeiro momento, né? Rechaçando de plano, não fazendo nenhum tipo assim de exceção para nenhum tipo de situação. A gente vem percebendo assim, embora talvez nesse ponto o Álvaro discorde de mim, até pela a posição em que labute, mas assim, eu noto assim, uma tendência dos tribunais superiores de cada vez mais limitar a questão do acesso à saúde, de tornar mais difícil o acesso à saúde, mas a gente nota que mesmo nesse movimento, como a gente vai ver aqui quando discutir outros assuntos, sempre se abrem exceções para aquela, né, digamos assim, a situação da situação, como o Álvaro bem trouxe, a questão ali de tentar garantir o direito de tentar, aquela pessoa ali que não tem mais solução, não tem mais dentro da medicina proposta atualmente, não tem mais o que ser tentado com ela, aquela pessoa está sofrendo, ainda vai sofrer por um certo tempo. Então, assim, eu acredito muito, espero muito que para esse tipo de situação se abra a exceção da questão da concessão da pílula do câncer. Óbvio, na qualidade de defensor, a gente vai tentar elastecer isso para todo mundo que haja indicação médica, né? O médico dizendo que tem que usar, a gente vai lutar para que todo mundo tenha acesso. Muniz, até nesse contexto, a gente vai, depois, até que eu estava conversando contigo dos dados, né, do voto, que a gente vai discutir um pouco do ministro Edson Fachin, mas a gente vai vendo até nesse. Eu acho que, inclusive, um dos fatores para que nós observemos, né, agora uma tentativa mais de restrição por parte dos tribunais com relação ao próprio direito à saúde, vem muito dos valores que estão sendo gastos por meio de decisões judiciais, né? E você vai vendo até que se fala numa jurisprudência de crise, né? Que, assim, Uhum. a jurisprudência, quando você tem... Claro, isso é bem incontestável, né? Mas eu estou só lançando aqui um dos argumentos quando você tem direitos sociais que, em tese, estão gastando muito, né? Claro, aqui a gente poderia se prolongar o resto da noite, mas até porque É, tem também questão de interesse, né? Crise para quem, né? Crise para que fator ou não, né? Para que direito social. Mas isso aí eu estou só aqui lançando que um debate, né?
que embora, né, com a carapuça de uma discussão jurídica, acaba que essa Sim, discussão, é ela político. vai... e ela vai ter um antagonismo onde a gente percebe vários outros tipos de discussões, que a gente vai ter ali argumentos de cunho mais utilitaristas Sim, e argumentos consequencialistas, ali né? mais de cunho, digamos assim, romântico, digamos, da questão da tutela à vida mesmo, de uma Sim, maior índole fundamental mesmo, da questão do direito à vida, né? Então, assim, a gente acaba tendo que balizar isso eu, trazido ao direito. é, A gente vê muito isso, a gente teve esse tipo de discussão agora na época da pandemia, abre, não abre, faz isolamento, não faz isolamento, e a economia, e aí vem argumentos utilitaristas, a crise vai matar mais do que a doença em si. Então, assim, essa dicotomia, num plano de fundo dessa discussão, a gente percebe essa dicotomia que está presente em diversos outros tipos de discussões do nosso dia a dia. é. Vamos puxar o próximo tema. Vou Tá, dar uma alterada aqui para melhor organizar, para a gente deixar os temas mais novos perfeito. no final, certo? Falar agora sobre a questão da diferença de classes, né? Que foi uma decisão aqui de 2015 do STF, né? Que se tinha uma portaria do SUS, que a portaria, né, 113 de 97, que que se vedava, né, vedava que um paciente do SUS pagasse para ter acomodações superiores, ou seja, ele pagava para ter uma diferenciação no tratamento que a ele era, que era dado. Isso era uma portaria do Ministério da Saúde. Esse ato foi questionado no STF, chegou a recurso extraordinário, né, com repercussão geral, e aí se declarou inconstitucional essa portaria, né, justamente pela natureza do SUS, né, a questão da igualitária do tratamento de saúde gratuito que a todos é dispendido no SUS e que aí vedaria esse tipo de tratamento diferenciado. Né? Então, essa decisão foi no STF, no RE 581-478 do Rio Grande do Sul. Deu uma travadinha aqui no teu áudio, mas deu para Deu captar. para entender. Deu para captar a ideia. Vamos lá. Bem, Álvaro, essa questão realmente aqui, eu acho que você teve uma perfeição em sintetizá-la. O que é que acontecia? Quiseram trazer aqui para o SUS a ideia que existia no âmbito privado lá dos planos de saúde. Porque o que é que acontece? Nos planos de saúde é possível, por exemplo, uma pessoa que tem um plano de saúde de enfermaria, se ela vier a necessitar de internação, caso ela queira ir para um quarto, ela pode chegar, pagar a diferença ao hospital particular e ter esse upgrade, né? Sair lá da enfermaria e ir para o quarto. Quiseram trazer essa ideia do sistema particular de saúde, quiseram trazer ela para o sistema público, dizendo assim, não, eu vou ter lá o atendimento do SUS, atendimento geralzão que é oferecido para todo mundo. Agora, se você quiser, dentro do SUS, ter um atendimentozinho mais VIP, você pode me pagar um dinheirinho aqui e aí eu vou ter esse atendimento mais VIP. E como você bem disse, isso macula a essência do SUS. Porque, assim, se o SUS é a principal questão do Sistema Único de Saúde, essa questão do acesso universal, é garantir, Da equidade e da integralidade. Universalidade, equidade e integralidade são os princípios, né? O próprio SUS está na Constituição. Né? isso, tentar garantir um pouco dessa isonomia no tratamento, como é que eu posso tentar justificar, dentro do Sistema Único de Saúde, terem pessoas com tratamentos diferentes pelo fato dela ter despendido algum tipo de recurso financeiro, né? Então, assim, era muito complicado aqui se sustentar isso com as balizas constitucionais. Se eventualmente o Supremo tivesse entendido pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, melhor dizendo, da portaria, porque no caso da portaria vedava, né? Se ele tivesse entendido pela inconstitucionalidade da portaria, eu gostaria, teria curiosidade de saber o fundamento, porque me parece que a decisão ela é bastante acertada e que não há realmente respaldo dentro do nosso sistema jurídico, dentro do que foi proposto pelo Constituinte originário e também como o derivado, se sustentar algo em sentido contrário. Sim. Depois teve até
umas discussões posteriores a essa decisão de governo apoiar pagamento de planos privados, de pequena participação. Será que foi no governo Temer? Você Uhum. começou a querer desmobilizar mesmo o SUS, mas daí a gente vê a importância que é nós termos hoje, né, esse ano de 2020, a gente vê a importância que é nós temos um sistema como o SUS que tem todos os defeitos, né, do mundo, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso país, para a saúde do nosso país, né? Porque sem ele, se com ele já é difícil, né? Agora, o momento que a gente está passando, imagine sem ele, né? Seria ainda pior. E aí, eu vou trazer outra decisão aqui, que foi com relação à constitucionalidade do artigo 32 da Lei 9656. O que esse artigo fala? Que os procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS, de pessoas que possuem plano de saúde, por meio de um procedimento administrativo, eles podem ser cobrados dos planos de saúde. O STF entendeu que isso realmente era constitucional, né? Era possível que se fizesse o ressarcimento dessas despesas, né? Que o próprio SUS despendeu com uma pessoa que teve o seu, que possui plano de saúde, foi coberto pelo SUS. Aí nós temos uma grande dificuldade, que eu já vi várias reportagens, é a forma de cobrança disso, né? Então, assim, isso é uma grande lacuna que a gente tem, assim, uma grande deficiência, uma forma até de operacionalização, de bilhões, milhões, eu já vi, até eu não vou recordar exatamente os valores que poderiam ser cobrados ainda nesse sentido, mas nós temos aqui uma dificuldade muito grande de procedimentalização desse artigo. E para o pessoal entender um pouco, porque essa discussão, essa previsão desse artigo pode gerar assim, a seguinte inquietação que ela é plausível. Você pensar assim, nossa, como pode uma pessoa que tem plano de saúde, ela preferir ir lá e ser atendida pelo SUS, né? Pô, se ela tem plano de saúde, não era o mais lógico ela ir para um hospital privado? E aqui a gente tem que também entender as questões de urgência e emergência. Porque entenda, Deus o livre, alguém sofra aqui um acidente de carro e necessite do socorro, quando o socorro chega lá, ele não sabe se você tem plano de saúde, se você não tem. Se não tiver ninguém para informar e tudo, você vai ser encaminhado para um hospital público. Seu atendimento vai ser no hospital público depois, chegando família e tudo. Pode ser que você venha a ser, né, se a condição clínica permitir, transferido para um hospital particular. Então, assim, a gente tem muito se depara com essa situação, ali, principalmente situações de urgência e emergência, em que a pessoa ela é encaminhada ao hospital público, porque ali a equipe de emergência não sabe se aquela pessoa tem ou não plano de saúde. E aí começava a seguinte discussão: ora, o SUS, o que é que os planos de saúde, o lado dos planos de saúde falava? Ora, o SUS é universal. Se o SUS é universal, a pessoa pode ir lá se valer do serviço do SUS e isso aí não teria que ser, deveria ter nenhuma repercussão a mim, plano de saúde, porque foi, entre aspas, uma opção da pessoa que foi conduzida lá, conduzida ao sistema público. Eu em nenhum momento neguei atendimento, não fiz nada. Se ela quis ir no SUS, eu não posso vir a ser obrigada a esse ressarcimento. Era basicamente isso que as operadoras de saúde elas tentavam alegar. Se plantavam no universalismo do SUS para tentar obstar esse ressarcimento. Só que a gente tem que lembrar que esse universalismo do SUS ele é em prol do cidadão, certo? É uma garantia que é um direito fundamental e ele deve ser lido e interpretado em prol do cidadão. E, embora o SUS realmente seja universal, se uma pessoa que mora, que tem grandes condições econômicas, quiser se valer do SUS, ela vai poder se valer sim do SUS. Se um estrangeiro tiver aqui em turismo, mesmo tendo grande condição econômica e não fez seguro-saúde, se ele quiser utilizar, ele vai se utilizar. Mesmo sabendo dessa condição, o que é que se procura com essa norma? Essa norma se procura proteger o SUS e evitar, de certa O forma, enriquecimento ilícito exato, da um enriquecimento seguradora. sem causa da seguradora, porque diz, olha, a seguradora ela está recebendo o prêmio dela para prestar esse serviço. E no momento que, geralmente, por isso que eu fiz aquela introdução, como geralmente essas situações são situações de urgência e emergência, a pessoa ali não tem tanta
oportunidade de escolha, digamos assim, ela acaba sendo encaminhada porque ou é aquilo ou pode ter uma complicação. Então, a gente tem que garantir que a seguradora ela venha a ressarcir sim o Sistema Único de Saúde, até para que, embora ele tenha esse caráter universal, a gente sabe que os recursos são limitados. O SUS ele não vai ter, da forma universalista como ele foi, ele não vai ter como abranger todo mundo se todo mundo precisar do SUS. Então, assim, até numa questão aqui de isonomia, né, numa isonomia aqui de um plano material, se eu tenho uma empresa de seguradora de saúde que recebe uma contraprestação para receber, prestar aquele tipo de serviço, e o cliente dela foi para o SUS, ele vai ser atendido, não vai ser negado o atendimento dele, mas quando a gente transforma isso para a questão financeira, aí o SUS vai ter como ir lá e tentar cobrar desse plano de saúde. E outro argumento, inclusive, que as seguradoras tentaram colocar no que tange a essa cobrança ser inconstitucional, era no sentido do artigo 154, inciso 1, dizendo que era uma nova forma de custeio da Seguridade Social. Então, essa lei deveria ter sido uma lei complementar, certo? Que está lá no artigo 154, inciso 1. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios e discriminados nessa Constituição. E aí, justamente, se argumentou isso, né, que seria uma nova forma de receita para a Seguridade, e aí não podia. Não podia ser cobrado mediante uma lei mesmo ordinária, né? E aí, o que o STF entendeu? Que não era uma nova forma de contribuição, né, para a Seguridade Social. Era apenas um desdobramento do contrato que era estipulado entre a seguradora, com todo esse argumento que você colocou aí, entre a seguradora e o usuário do plano de saúde. Então, não se pode falar disso, não, até para não acontecer o enriquecimento ilícito / sem causa, né? Que alguns civilistas fazem essa diferenciação, né? Da seguradora. Bem lembrado, Álvaro. Realmente passou despercebido eu comentar essa questão e, como você bem trouxe, foi o que o Supremo decidiu foi, olha, essa relação de ressarcimento, a gente não está tratando de uma relação jurídica, tributária, financeira, não é isso, que era mais ou menos ali como quiseram, né, as seguradoras de saúde quiseram mais ou menos enveredar para esse caminho. O Supremo disse, não, ó, isso aqui é uma relação, a gente está tratando aqui de uma relação privada, aqui, embora seja SUS, mas a administração pública aqui, ela está na condição aqui de particular, de ser ressarcido pelo serviço que foi prestado. Certo. Vamos continuar o tema? Bora. Traz aquele dos medicamentos experimentais, aquele julgado, para a gente conversar. O dos medicamentos experimentais, salvo engano, é o tema 500 de repercussão geral do Supremo, que é o recurso extraordinário 657-718. É esse? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Isso, exatamente, esse mesmo. Pronto. Que aí já dava no contexto até que a gente pegou da fósforo, né? E aí a gente vai dar procedimento. Bom, pessoal, agora a gente vai discutir aqui o tema 500 de repercussão geral do Supremo, certo? Esse tema 500, eu acho que ele é leitura obrigatória de todo mundo aí que vai prestar concurso. A gente vai para uma parte aqui mais nova, né? Assim, agora do direito à saúde, que aí tem mais probabilidade para um concurso de defensoria. Então, considerando que foi nos últimos 2 anos, né? Esses entendimentos, assim, então são muito interessantes, né? E assim, a questão do tema 500, que ele vai versar aqui sobre questão de medicamentos sem registros na Anvisa, questão de obrigatoriedade do Estado de fornecer medicamentos experimentais, quando o Estado pode vir a ser compelido a fornecer medicamentos que não têm registro da Anvisa, todas essas questões que estão lá no tema 500 de repercussão geral do Supremo, eles vão ter muita intensidade, embora a proposta do Congresso seja um Congresso online para as provas de defensoria, mas se alguém estiver aqui nos assistindo, gente que se prepara para a magistratura, se prepara para o MP, para procuradorias,
Importante. pode ter certeza que isso aí é tema também forte. A gente pode dizer aqui, isso aqui, numa expressão bem cearense, era um samba do crioulo doido. Era assim, ninguém sabia muito bem o que fazer, como proceder, como decidir, tá entendendo? Ninguém sabia nada sobre isso aqui, assim, todo mundo ficava bem perdido, parecia uma verdadeira Cada decisão era diferente, né? dança das cadeiras, a depender do tribunal modificava, tinha do tribunal que entendia que se tivesse laudo médico, tinha que conceder, independente de registro na Anvisa ou não. Então, assim, realmente era uma tremenda confusão esse tema. Então, vamos lá, vamos tentar aqui, ponto a ponto, tentar debater um pouquinho sobre esse tema 500. O primeiro ponto que a gente pode debater aqui sobre o que foi decidido no tema 500 de repercussão geral do Supremo é a questão dos medicamentos experimentais, certo? Primeiro ponto, vamos tratar aqui dos medicamentos experimentais. E, aqui, sendo bem objetivo, antes de debater aqui com o Álvaro, mas sendo bem objetivo, para você entender o que é o que eu preciso saber do primeiro ponto do tema 500 da repercussão geral do Supremo. Se vier na sua prova a seguinte afirmação: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, você vai assinalar verdadeiro. Então, a primeira ideia que vocês têm que ter do tema 500, o primeiro fragmento que a gente vai tirar da repercussão geral do tema 500 é esse: medicamentos experimentais não podem ser constrangidos o Estado a fornecer. O Estado não pode ser constrangido a fornecer esses medicamentos experimentais. Foi isso que ficou chancelado, né? Essa foi uma da parte da tese da repercussão 500 que ficou decidida. Olha, medicamentos experimentais, como eu ainda não tenho comprovação científica, não tenho registro na Anvisa. Tá bem claro que é um medicamento que não é registrado, né? Porque tem. Exato. Já a gente vai passar também para os medicamentos que não tem nas listas do SUS, né? Que aí já Exato. são outras. Só para tentar aqui antecipar para vocês, a gente tem 3 tipos de discussão. Medicamentos experimentais, entenda, medicamentos experimentais são aqueles que não têm registro, inclusive em outros organismos. Né? Por exemplo, Isso. Inclusive em outros organismos internacionais também ainda há uma discussão científica sobre a eficácia. É isso que são medicamentos experimentais. A gente tem medicamentos que não têm registros na Anvisa, né, que aí é outra discussão que a gente ainda vai travar aqui, mas assim, esses medicamentos que não têm registro na Anvisa, não necessariamente eles são medicamentos experimentais, certo? Por óbvio, todo medicamento experimental não vai ter registro na Anvisa, certo? Porque um dos requisitos é até que ele não seja experimental para ele ser registrado lá na Anvisa. Mas é possível que existam medicamentos que não tenham registro na Anvisa, mas que eles já não ostentem mais a qualidade de medicamento experimental. É a primeira coisa que a gente também precisa ter bem definida. E o terceiro ponto, a gente tem os medicamentos que não integram a lista do SUS. O que é isso, Muniz? Entendo. A gente tem uma lista de medicamentos que está na Anvisa. Você indo numa farmácia agora, provavelmente todas as medicações que estão lá na Anvisa vai ter lá na farmácia se você quiser adquirir. Alguns necessitam receita e tudo mais. Vai estar lá. Mas não necessariamente, vamos imaginar, existe a farmácia que todos nós temos acesso, e vamos imaginar que existe aqui a farmácia do SUS. E lá na farmácia do SUS, fazendo aqui uma analogia, só vai entrar o que está na listinha lá do governo, que vai entrar. Então, assim, há medicamentos que eles são registrados na Anvisa, mas eles não estão, entre aspas, nessa farmácia do SUS. Ele não é adquirido pelo Estado. Muitas vezes, por quê? Porque existe outra medicação de um preço melhor, mais atrativo, que acaba ali tendo a mesma finalidade e o Estado acaba indo para essa medicação. Muitas vezes aqui a licitação, geralmente essa licitação aqui, aí o Alvin pode até falar melhor, é na questão de menor preço e acaba muitas vezes indo para essa questão. Mas agora a gente está tratando, feita essa diferenciação dessas três possíveis catalogações dos medicamentos, a gente está tratando dos medicamentos experimentais. Lembrando, todo medicamento experimental não vai ter registro na Anvisa. Mas não só isso, né? Ele também ainda não tem ali, pela própria etimologia da palavra, experimental, ele ainda não tem ali uma comprovação científica balizada, né? Ainda
tá sem saber. É mais ou menos como a gente avaliar o atual estágio da vacina do Covid. O atual estágio da vacina do Covid ele ainda é experimental. Os estudos estão evoluindo, mas a gente ainda não sabe se tem a eficácia comprovada. E aí, nesse ponto, o Supremo decidiu que medicação experimental, o Estado não poderia ser compelido a vir a custear. E aqui, a mesma crítica que eu fiz com relação lá à pílula do câncer, eu também gostaria de fazer aqui para essa questão da medicação experimental. Nessa questão que, assim, eu acho que ficou muito... uma negativa muito abrangente, né? Assim, não teve, digamos, ressalvas nessa questão aqui da medicação experimental, e eu acho que poderia ter tido um maior cuidado, mas vamos ouvir agora o Alvo. Então, realmente a gente tem aí essa diferenciação, pessoal, a gente está fazendo porque vão ter outros ligados que a gente vai trazer um pouco melhor para vocês. Mas sim, então, aqui nós temos a primeira premissa que medicamentos experimentais realmente não são obrigados a fornecer. Agora, e aí foi que o STF foi se aprofundando, né? Os medicamentos que não têm... o fato deles não terem registro na Anvisa, né, como o Muniz fez e a diferenciação, não vai impedir, né, o fornecimento por meio de decisão judicial. Agora, vai ter que ser preenchidos alguns casos, né, alguns requisitos. E aí o que o STF estabeleceu? É possível, excepcionalmente, a concessão de medicamento de registro sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa e apreciar o pedido. O que vai ser uma mora irrazoável ou desrazoável? Existe todo um procedimento para que a Anvisa aprove algum medicamento, certo? Para que se incorpore. Tem vários prazos de testes, de desenvolvimento mesmo da teoria, que aí quando você ultrapassa esses prazos, aí vai ser, em tese, uma mora irrazoável. Então, que em regra, esse prazo seria 90 dias, assim, né? O prazo geralzão, digamos, é 90 dias para esse registro aí, que está lá na Lei 3.411. Em regra, deveria, né, uma vez formalizado o pedido de registro, teria, né, em regra, ali há algumas exceções, mas em regra, seria 90 dias para esse registro se perfazer. Sim. Aí vão ser 3 requisitos, né, que vão estar estabelecidos. A existência do pedido do registro no Brasil do medicamento, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras, aí o STF deu uma exceção a essa regra. A existência de registro de medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E o terceiro requisito, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E aí, meus amigos, tem um último ponto dessa tese que é muito importante, que aí a gente já começa a conversar um pouco e se aprofundar melhor sobre o que a gente queria tratar aqui. De modificação do entendimento de solidariedade, né? Porque antes o STF, a gente tinha um entendimento que era muito claro de que, assim, ação de saúde, o regime é de solidariedade, né? Só que aí é muito importante, como até como disse, para você que está fazendo prova da Procuradoria, do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria, isso é muito importante porque hoje em dia a gente está tendo um aprofundamento dessa questão da solidariedade, né, na questão da saúde. Então não está sendo uma coisa mais como era irrestrita, né? Porque nós tivemos a STA, né, com a suspensão de tutela antecipada 175, há 10 anos atrás, teve várias audiências públicas no STF, e lá começou a se estabelecer esse regime de solidariedade mais irrestrito, assim, tudo na saúde se via como sendo o Estado, o município e a União. Só que, meus amigos, isso, e aí a gente vai aprofundar já um pouco, nós tivemos vários problemas, né, diante disso, seja por meio de, muitas vezes, você atribuir competência a um ente que não tinha aquela competência, seja pelo fato da União, ela não ter, a União, em tese, meus amigos, ela não tem como armazenar um medicamento. E aí ela tinha que gastar milhões e milhões de reais para armazenar medicamentos porque uma decisão judicial fornecia. Seja porque municípios com orçamentos pequenos, né, de saúde estavam sendo condenados, né, judicialmente a pagar, vamos supor, 20% do seu PIB, né, da sua parcela da saúde,
ou do orçamento a pagar a decisão judicial. Então, se nós tivemos, e o STF constatou isso nos últimos julgados, por meio de estudos, também fóruns de discussão do CNJ, uma grande dificuldade aí de harmonia, até o Muniz falou, né, até a questão da consequencialismo, né, do utilitarismo, que precisou se dar uma aprofundada nisso. E aí uma das consequências é que aí se estabeleceu que esses medicamentos sem registro na Anvisa, eles necessariamente têm que ser fornecidos em face da União. E aí também por causa da atribuição da Anvisa, né? Se a Anvisa é uma agência federal, aí teria que ter uma competência da União. E aí isso já a gente vai começar a aprofundar um pouco melhor. Só voltando um pouquinho, Álvaro, nessa questão da ausência do registro, certo? Bom, pessoal, só sistematizar o que a gente já falou até agora. Vamos só sistematizar. Primeiro, medicamentos experimentais, a gente viu que o Supremo não abriu exceção no tema 500 e disse, ó, medicamentos experimentais não tem obrigação, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, medicamentos sem registros na Anvisa. Medicamentos sem registro na Anvisa, a regra é também não ser obrigatório. Quando é que nós vamos poder postular esse remédio para o nosso assistido? Quando existir o procedimento lá para o registro, certo? Quando esse medicamento ele já for registrado em outras instituições internacionais. Na época que eu estava no Núcleo da Saúde, ainda não tinha tido essa repercussão geral, e isso era sempre um fundamento que a gente trazia. Essa medicação é registrada na França, é registrada em não sei aonde, é registrada em não sei aonde. A gente sempre já procurava trazer esse tipo de argumento. E outra é a questão da inexistência do substituto terapêutico, como foi bem dito pelo professor Álvaro. Essa questão da inexistência do substituto terapêutico, a gente vai, embora isso seja uma decisão do STJ, mas que a gente ainda vai tratar aqui, mas a gente vai ver que, às vezes, o substituto terapêutico, ele não vai ser eficaz. Pessoa, né? Às vezes não tem eficácia para uma determinada pessoa. E aqui o Supremo, ele não deixou claro se, mesmo havendo substituto terapêutico, caso esse substituto terapêutico ele não demonstre eficácia, se a pessoa poderia pleitear. O que é que a gente deve... E fui lá me valer do precedente do STJ, né? Que o STJ, nessas situações onde o substituto terapêutico não tem eficácia para a pessoa, ele permite. Então, assim, eu tento fazer sempre ali na prática um mix, né, de entendimento entre o entendimento do Supremo com um pouquinho do STJ, dizendo, na verdade, o STJ não está antagônico ao Supremo. O Supremo foi que não adentrou nessa questão. Ele não adentrou nessa questão quando o substituto terapêutico não demonstra eficácia, certo? E só outro ponto que eu queria ainda tratar da questão da ausência de registro foi que o Álvaro trouxe a questão medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras. Porque o que é que acontece, pessoal? Aqui só trazendo um pouquinho da prática. É porque doenças raras e doenças ultra raras, muitas vezes, um pedido de registro de uma medicação, muitas vezes ele é fruto também de um movimento social, de uma pressão popular, a organização civil, a sociedade civil às vezes se organiza em prol de pessoas que detêm um dado tipo de moléstia. E nada mais natural que isso ocorra em moléstias que são mais frequentes. Mas nós, às vezes, ali temos doenças que assim, tem 1, 2, 3 pessoas só no país todo que tem essa doença. Que às vezes as pessoas sequer conhecem. E elas não vão ter tanto esse apelo de massa, digamos, a ponto de gerar uma pressão popular, uma pressão política para uma movimentação em prol do registro. Então, aqui eu gostaria muito de elogiar essa ressalva feita pelo Supremo para essa questão das doenças raras e ultra raras. Porque se não houvesse essa restrição, essas pessoas poderiam ficar desamparadas. E aqui ele fez essa ressalva aqui muito, muito bem feita. Certo?
Vamos agora para a questão da, acho que a mais tormentosa aí, né, Álvaro? A questão da solidariedade aí Da do. solidariedade, né? A gente estava até discutindo antes, até para. É engraçado, até porque Ver se a gente chegava no entendimento no aqui. entendimento, na conclusão, porque é um mix, né? Até eu te mostrei que o grande Márcio, até do dizer o direito, ele no buscador dizer o direito, quando ele bota a decisão do chamamento ao processo, né? Que em tese aí nós tínhamos entendimento de que não caberia o chamamento ao processo quando o ente é posto no polo passivo, por exemplo, Centro de Ação de Saúde contra o estado do Ceará e o estado e o município de Fortaleza. E aí eles querem chamar a União, né, por entender que em tese a União deveria estar naquele polo passivo. Antes nós tínhamos que não era possível, isso era entendimento do STJ, né? E aí agora até ele ainda bota lá a decisão, mas ele bota, ó, pessoal, isso aqui pode já ter modificado por causa dessa nova decisão do STF. O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos a discussão que aí, inclusive, teve divergência no STF, foi inclusive em sede de embargo de declaração no RE 855178, e ainda teve uma discussão enorme, porque foi ainda em plenário virtual, e aí uma discussão bem grande sobre a questão do embargo de declaração. Teve ainda uma questão processual bem interessante. Mas passando aqui para a questão de fundo mesmo, material. O que acontece? Nós tínhamos essa visão, né, da questão da solidariedade. E aí, irrestrita, né, que você poderia colocar qualquer um no polo passivo da decisão. O que acontece? O STF, nesse tema, foi o tema 793, fixou essa tese, né, da solidariedade em 2015. Só que teve embargo de declaração, e aí em 2019 o STF voltou a julgar. E aí se fixou uma outra tese, que foi nesse sentido. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, em suma, o que a gente ficou assim, dessa conclusão? Foi um relato, foi um acordo o voto que prevaleceu foi do ministro Edson Fachin. E aí, meus amigos, é muito interessante vocês acompanharem, darem uma lida, eu estava dando uma lida agora nesse voto, assim, né? Não necessariamente para fins de concurso público, né? Mas também para conhecimento da matéria, assim, para quem quiser aprofundar também, é justamente nessa questão da evolução que nós vamos constatar, que eu estava falando, nesses 10 anos aí de mais discussões a partir da STA 175 sobre o direito à saúde. E aí, o que é que se começa a visualizar? Se começa a visualizar uma judicialização cada vez maior da saúde, um comprometimento do orçamento muito grande, certo? Ele falando, uma própria desestruturação do SUS, certo? No sentido de que você vê que o que ficou até colocado aqui, a compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento do ente correto no processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. Ele vendo justamente o que eu estou falando, municípios muito comprometidos, União gastando com quem deveria gastar, União com o PIB muito comparado ao Estado e município bem menor percentualmente, né, com relação a valores. Então, assim, você tem uma visão diferenciada agora, que aí o que é que vai se concluir? E aí eu vou até, Muniz, tá faltando 1 minuto aqui para acabar, e aí vamos, para não Voltar. cortar quando a gente for, vamos fechar aqui e já eu abro contigo, beleza? Pronto, tá joia. Valeu. Opa, beleza? Voltei. Voltou, né? Voltamos. Tá preparado para perder hoje? Sim, vamos. Rapaz, espero que não. Vamos lá. Sim, mas continuando, pessoal. E aí a gente estava conversando sobre a questão dessa solidariedade, a gente estava falando sobre essa desestruturação do SUS. E aí o ministro Edson Fachin, ele tece um voto muito crítico a essa questão da solidariedade irrestrita, né? Fala que tem aprofundado as desigualdades sociais, tem piorado a prestação da saúde básica com medidas preventivas, né? Porque o SUS deveria
focar muito em medidas preventivas, e aí isso acaba, em tese, né, segundo no voto dele, piorando a questão do saneamento básico, da vacinação infantil, da atenção à saúde das pessoas mais idosas, desestrutura o SUS e realmente tem retirado do próprio campo do próprio, né, do legislativo, né, que era quem estabelecia políticas públicas junto à lei, né, que era o executivo cumpre, retirando essa escolhação. Por quê? Porque passa para o judiciário, né? Você tem uma inversão das funções constitucionalmente estabelecidas, e aí ele vai propor uma instrumentalização eficacial da tese da solidariedade. Muniz, É. aprofunda aí, vamos conversando. Vamos lá, pessoal. Pessoal, assim, basicamente o que é que aconteceu, né? Qual é a minha visão que eu vejo de tudo isso? Primeiro, quando o STF entendeu pela solidariedade dos entes em demandas de saúde, ao meu ver, ele se utilizou de argumentos jurídicos. Foi lá no artigo 23, diz que todos os entes são responsáveis pela questão da tutela da saúde. Competência Disso, ó, concorrente, né? exato, olha, se todo mundo é responsável, se trata de uma competência concorrente, então qualquer um poderia vir a ser acionado. Até porque, pessoal, a gente tem que lembrar aqui. Só para competência comum, né? Porque concorrente é Isso. legislativa, que está mais a questão material, né? Só competência comum, retificando. Sim, sim. E só para trazer aqui, que a gente tem que lembrar que muitas vezes essa questão da implementação, porque você imagine a pessoazinha, o seu João, que mora lá no interiorzinho do Ceará, onde a circunscrição judiciária federal mais próximo dele é coisa de 100, 150 quilômetros. Se ele for obrigado a necessariamente demandar em face da União, vai ser muito complicado o acesso à justiça dele. Então, assim, como há essa solidariedade, e na obrigação de solidariedade a gente sabe, né, que pelo Livro de Direito Civil nasce para o credor essa possibilidade dele ali demandar qualquer um dos devedores solidários, então o Supremo entendeu, olha, vai ter essa solidariedade. Então você pode demandar em face de qualquer um. No entanto, quando isso foi para a prática, aconteceu o que o Álvaro falou. Eles viram, olha, na verdade, a gente precisa dar um remodelamento a essa solidariedade que a gente reconheceu. Porque os efeitos práticos disso aqui, para fins de orçamento público, estão sendo nefastos, certo? E assim, aqui a gente também tem que tentar ali fazer uma meia-culpa de nós, operadores do direito, né? Porque muitas vezes ali a gente visualiza que se trata de uma medicação de alto custo e tudo mais, e mesmo assim a gente vê proposições em face do município e tudo, por mais tragam solidariedade, mas no fim você está dificultando o direito da pessoa, porque pensando no direito à saúde como um direito social, né? Não só como um direito individual do seu João, mas um direito mesmo. Exatamente. Que abrange inclusive, viu, Abraão? Nem sei se eu chegar a comentar isso contigo. Quando eu era do núcleo da saúde, o professor Felipe, que também é aqui do OUSE, que ele é defensor público da União, ele era o defensor público-chefe da DPU Ceará. E a gente fez um termo de cooperação entre DPU e Defensoria Ceará. Eu e o professor Felipe, a gente fez esse termo de cooperação, que era no seguinte sentido, olha, medicações de alto custo, a gente, DPS Ceará, vai encaminhar para a DPU demandar a União. E a gente considerou lá alto custo acima de R$60 mil. Mas, e medicamentos abaixo, né, que não são considerados alto custo, se a pessoa procurar a DPU, ela vai encaminhar para a Defensoria do Ceará. Ao próprio isso. né? Antes, lá, isso foi 2015, 2016, a gente fez esse termo de cooperação já imaginando o imbróglio, né, prático que isso poderia dar em termos de finanças públicas. Mas aí vem uma grande questão, meus amigos. Por quê? Ele diz assim, olha, é emblemática essa passagem do voto do ministro Fachin, quando ele fala assim, olha, o cidadão, ele não tem a obrigação de conhecer a questão da repartição aqui de competência do SUS. Né? Ele não pode ter o direito dele tolhido porque não conhece, supor na portaria Y, que diz que essa medicação é da União. Então, ele vai poder demandar realmente qualquer um. Mas a gente vai ter aqui que fazer uma compensação.
depois para o juiz, como o juiz vai ter que ter esse conhecimento, o juiz vai ter que promover essa compensação. E aí, o grande pergunta, que era o que eu e o Álvaro, a gente estava tentando ver se entrava assim, num consenso antes dessa live e tudo, já que se trata de um assunto novo, como é que vai ser essa compensação? Por exemplo, eu posso demandar o Estado, ter procedente a minha demanda, sair vitorioso, entre aspas, da demanda, e depois o Estado, o juiz estadual, mandar a União ressarcir o Estado, sem que esse processo vá para a Justiça Federal, sem que a União tenha participado do processo, porque, assim, a grosso modo, numa leitura rápida da decisão do embargo de declaração, é isso que dá a entender. Mas o que é que a gente está vendo na prática? O que é que a gente está vivenciando na prática? O que a gente está vivenciando na prática aqui, não estou fazendo crítica, né, às instituições nem nada, mas assim, as procuradoras, assim, no seu direito, né, exercendo a defesa dos entes federados, estão se amarrando nessa questão, dizendo, olha, aqui a atribuição é do município, certo? E aí, quando a atribuição é do município, fica entre a discussão entre Estado e município, é mais fácil resolver e tudo. Mas o problema é quando se entende que essa atribuição, a definição importaria se essa atribuição é da União. Porque o que está acontecendo na prática é simplesmente os juízes estão extinguindo os processos. Estão extinguindo os processos e a pessoa que entre lá na Justiça Federal. E isso, e pessoal, assim... É porque o novo CPC fala isso, né? Exato. Mas É nem a aplicação do CPC. É exatamente essa questão... Novo, não. É exatamente essa questão do CPC 2015. E que, ao meu ver, o ministro Fachin, quando ele fez essa abertura da solidariedade para essa compensação, ele não se ateve a essa questão técnica. Quem sou eu, né, para criticar alguém aqui e tudo mais? Mas é a minha percepção. A minha percepção foi que ele não visualizou o imbróglio processual que isso ia acarretar. Isso está gerando extinção das ações. E acertadamente, aqui as procuradorias estão sendo bem diligentes e bem técnicas em impedir essas extinções, porque é a disposição do CPC. Vai ter que ser extinta mesmo. Tá entendendo? Mas, pessoal, o que eu chamo a atenção é que, às vezes, um dia numa demanda de saúde é muito. Pode fazer a diferença, porque não é só a interposição e a tutela. Às vezes você conseguir ali a tutela é a coisa mais fácil do mundo. Depois você ir para a implementação é que o bicho pega. Pelo menos agora, né, a gente consegue vislumbrar menos dificuldade em face da informatização de muitos processos. Hoje em dia, a grande maioria do judiciário é realmente informatizado, pelo menos novas petições iniciais, né? A gente já tem essa possibilidade. E isso muitas vezes já está sendo até usado como argumento, né, em várias decisões judiciais, até no caso de ações populares, esse é tema para outra live, mas da questão da ação popular, você reuniu todos na questão de Brumadinho, e um dos argumentos era justamente esse, que você jogar para Brumadinho não tinha nenhum prejuízo aos autores em outras cidades, pelo fato hoje em dia da informatização do processo. Então, assim, isso aí seria... Eu estou fazendo um contraponto aí ao que você falou. E um debate que eu acho bastante interessante, que eu ainda não encontrei assim, uma solução, digamos, eu tentei pesquisar aqui nos tribunais superiores, não vi nada sobre esse tema e tudo, mas que eu vi um colega defensor trazer esse embate na seguinte perspectiva. Ora, imagine, não sei se isso aconteceu na prática, mas ele hipoteticamente levantou isso. Olha, imagina que eu proponho uma demanda de saúde e naquele momento que eu propus, a portaria X dizia que quem forneceria aquilo ali era o Estado, certo? Vamos supor que no decorrer do processo houve uma mudança, veio uma portaria Y dizendo que aquilo ali não vai ser mais o Estado, vai ser a União. E aí, minha ação vai ser extinta? Quando eu propus em face do ente correto. O que você está vendo assim, até um ponto que você pode colocar nesse tempo, é que talvez seja melhor colocar todos no polo passivo, né? Só que aí tem um problema até da competência, né? E aí assoberbar a Justiça Federal, né? Acabaria que assoberbaria a Justiça Federal. Mas, enfim, o ponto também que a gente precisa trazer aqui é que isso aqui também, essa questão
da solidariedade, tudo, ela não vai Ainda existe, repercutir né, a solidariedade, né? isso. Isso que se fique bem E, claro, né? e ela não repercute em todos os tipos de procedimento, que há procedimentos que são mais claros ali, que todo mundo sabe, isso aqui é o Estado mesmo e tudo mais, quem vivencia essa questão do direito à saúde, que vai ser mais claro. Mas há alguns procedimentos que é uma zona cinzenta, tá entendendo? Que é uma verdadeira zona cinzenta ali de quem vai ser ali o responsável. Só dois tópicos que eu queria trazer aqui, só para a gente ver uma dimensão da complexidade, né, desse, que eu te mostrei os dados, né, do voto que o ministro Fachin traz, ele falando que em 2003, os valores no estado do Paraná, né, que o ministro Fachin é de lá, o valor ele atuava lá, né, o valor da distribuição de medicamentos para atendimento de ordens judiciais ao estado era de R$ 741 mil, certo? Era esse o valor. E aí, em 2013, passou a ser cerca de 85 milhões, né? Então, a gente tem aí mais de 100 vezes, né, do valor para a gente ver justamente essa questão do consequencialismo, né, que a gente está também tratando disso por ver que realmente há decisões, essa decisão da solidariedade restrita, como era, gerou problemas de ordem prática também. E aí, muitas vezes, o que ele fala muito é sobre a pouca responsabilidade financeira da União nesse custeio, percentualmente falando, e aí você tentar essa forma de equilibrar, então colocar sempre medicamentos de alto custo, medicamentos experimentais, com ela na demanda mesmo, por colocar ela a responsabilidade como sendo dela. E por último, até uma frase para sintetizar essa decisão, que foi muito bacana, que a gente estava lendo até um artigo sobre isso, que fala o seguinte: o STF definiu, portanto, que o cidadão ele não tem a obrigação de conhecer qual dos entes deve atender seu pleito, e quanto ao Poder Judiciário, entretanto, não lhe é dado desconhecer as normas de repartição da competência do SUS. Então, desse modo, eventuais determinações judiciais para fornecimento de medicamentos ou prestar serviços de saúde devem ser suportadas financeiramente pelo ente público que, à luz das competências e normas do SUS, esteja vocacionado para tanto, sendo cabível, quando for um caso, o ressarcimento entre os entes públicos federativos. E aí, esse é um tema, como uma decisão do ano passado, né, da Conversa com isso, isso é um tema muito grande, então a gente vai ter que ver um Como pouco é que na vai ser o prática como é que desdobramento vai aí? se dar o desdobramento disso, até essas formas de ressarcimento e tudo, que a gente tem aí é tema para maior assunto. E por último, vamos falar Isso. daquela última decisão, né? O tema 106 do STJ, né? Eu Isso. posso começar falando aqui? Vai, pode começar, pode começar. Pronto. Pessoal, o último tema aqui que a gente, na verdade, o professor Álvaro aqui, né, sugeriu para a gente debater, é o tema 106 do STJ, certo? Que foi discutido em sede de recurso repetitivo, em que ele vai trazer a questão da medicação quando ela não consta na lista do SUS. Lembra lá na primeira live, quando eu falei para vocês, a gente tem 3 tipos de catalogação aqui das medicações: as experimentais, as sem registro na Anvisa e as medicações que elas têm registro na Anvisa, mas não estão na lista do SUS. Eu até fiz aquela analogia com vocês. Vamos imaginar uma farmácia do SUS. O registro não está na lista do SUS, o medicamento existe, ele é permitido. Se você for lá numa farmácia particular, vai ter, mas a farmácia do SUS, entre aspas, ela não vai adquirir essa medicação. E aí começou-se a discutir: olha, a pessoa que não tem recurso, ela não pode deixar de ter acesso a um medicamento pelo fato dela não constar na lista do SUS. Ela não pode ficar à mercê da boa vontade do administrador de incluir ou não uma medicação no SUS, certo? E aí, começou, mais uma vez, né, aquela questão, aquele samba de cadeira que ninguém, não havia definição, a depender do Estado, mudava totalmente o entendimento. Até que isso chegou em sede de recurso repetitivo no STJ. E o que foi que o STJ definiu? O STJ definiu que é possível, sim, que o Estado, Estado aqui lato sensu, certo, pessoal, com E maiúsculo, venha a ser compelido a conferir medicações que não estão em atos normativos do SUS. Mas ele diz que para isso são necessários 3 requisitos. O primeiro deles, que a pessoa não tenha condição financeira de adquirir aquele medicamento. Ou Aí seja, mais uma vez um aprofundamento dessa questão do próprio SUS, que em tese, né, na Constituição seria está universal. como sendo universal, né? Mas aí, mais uma vez, ele tenta aqui
dá, assim, de certa forma, uma interpretação controvertida desse universalismo, mas ele exige, ó, para você ter acesso a uma medicação que não está no SUS, não está na lista SUS, você tem que me demonstrar que você não tem condição financeira de adquirir. Ponto 1, certo? Ponto 2, ele tem que dizer, olha, eu tenho que ter uma comprovação médica, certo? De que a medicação que você está pleiteando, ela é imprescindível para o seu tratamento, certo? Porque você tem que me comprovar que, além dessa medicação que você está pleiteando, ela ser imprescindível para o seu tratamento, você também vai ter que me demonstrar que a medicação correlata que existe no SUS, ela não vai ser suficiente para o seu tratamento. Ou seja, ele exige que você tenha uma comprovação médica da necessidade daquela medicação. Mas essa necessidade, ela deve ser compreendida como mais ou menos assim, olha, é só essa medicação que vai servir. A medicação que o Estado está oferecendo pelo SUS não vai me servir, certo? E o outro requisito que foi exigido aqui pelo STJ é que essa medicação tenha registro na Anvisa, certo? Foi necessário que ela tenha registro na Anvisa. Agora, sobre esse último requisito, em que se entendeu pela necessidade de registro na Anvisa, é interessante notar uma ressalva que foi feita pelo STJ, porque ele foi entendeu depois, assim, né? Foi, inclusive, que foi, inclusive, posteriormente, que ele disse, ó, é preciso que tenha registro na Anvisa, observado os usos autorizados pela agência. O que questão é do isso, medicamento pessoal? off-label, né? Perfeito. Aí o Álvaro já captou. É a questão da medicação off-label. Muniz, o que é off-label? Vamos imaginar aqui, fora da legenda, né? Uma tradução grosseira. Pessoal, para vocês tentarem entender, aqui já entra um pouquinho do que os livros não nos trazem, né? Um pouquinho da prática, do conhecimento pouco científico. Uma medicação, quando ela é desenvolvida, geralmente ela é desenvolvida para uma determinada finalidade, certo? Aqui acho que todo mundo concorda. Acontece que, se você pegar a bula de uma medicação, você vai ver que tem lá os efeitos colaterais daquela medicação. Mas a gente, popularmente falando, geralmente nós associamos efeitos colaterais a ponto assim, que o efeito colateral vai ser algo negativo da medicação. Mas muitas vezes um efeito colateral de uma medicação pode acabar revestindo um tratamento de outra doença, certo? Eu vou só aqui trazer aqui uma medicação que acho que todo mundo conhece, né? Que tem até um tom jocoso em cima dela e tudo, mas aqui é o maior exemplo de medicamento off-label, que é a questão do Viagra, certo? O Viagra, ele é uma medicação que ele é utilizado, né? Ele é registrado na Anvisa como uma medicação para a questão da impotência sexual, certo? Todo mundo conhece, sabe que o Viagra é utilizado para isso. Mas o Viagra ele tem como um dos seus efeitos colaterais a questão dele ser utilizado também para alguns tipos de problemas cardíacos. E às vezes a pessoa precisa fazer a ingestão do Viagra não por uma questão de impotência sexual, mas para um tratamento cardíaco. Então, assim, trouxe aqui o exemplo do Viagra só para ilustrar, mas é para vocês entenderem o que é que o STJ quis dizer aqui. Olha, quando ele exige o registro na Anvisa, ele quer dizer, olha, um medicamento tem que ter registro na Anvisa e não está na lista do SUS, e o Estado pode vir a ser obrigado a fornecer. Mas desde que ele seja para a finalidade que está lá dizendo na Anvisa. Ou seja, de certa forma, ele está dizendo que, olha, medicações off-labels, né, entre aspas aqui, fora da legenda, né, fora da catalogação da Anvisa para aquela finalidade, se não tiver no SUS, não vai ter como ser fornecido. Isso aqui gera uma grande problemática mesmo, né? Só para vocês terem ideia, vamos trazer para um tema atual, a cloroquina, certo? A cloroquina ela é registrada na Anvisa para o tratamento da malária, certo? A topologia lá dela é para isso. Vamos supor que, aqui não quero entrar, né, no debate político, mas vamos supor se ela fosse, de fato, houvesse uma comprovação científica da utilização dela para o tratamento do Covid, certo? Óbvio que o Estado e a União ia logo tentar incluir, como tentou, né, fazer até na parte dos protocolos e tudo para se utilizar. Mas vamos supor que não houvesse isso. Houvesse internacionalmente uma comprovação da cloroquina, uma pessoa estaria querendo cloroquina. Claro que a cloroquina é barata, acaba sendo barata, né? Dificilmente a pessoa ia demonstrar essa incapacidade financeira, mas a gente sabe que há situações econômicas no nosso país. Mas vamos supor ali que tem todos os outros requisitos. Se ela quisesse a cloroquina para o tratamento do Covid,
como ele está registrado na Anvisa para malária, ela não ia conseguir, por causa desse terceiro requisito. Então, assim, o STJ, quando ele posteriormente, porque antes ele só exigia registro na Anvisa, mas quando ele limitou que esse registro na Anvisa fosse observado os usos autorizados pela agência, ele praticamente rechaçou a possibilidade de medicações off-label, né? Que é a questão daquela medicação ser utilizada para outra finalidade. Só para adicionar aí, menino, eu também vou adicionar uma decisão do STJ, que teve com a relatora ministra Nancy Manning, foi do RESP 172/1705, só para fazer uma diferenciação, que foi no que tange aos planos de saúde. E aí isso aí é a questão que eu vejo vislumbro perfeitamente em prova. Que aí, no que tange aos planos de saúde, não pode o médico, a seguradora, né, no caso, a, a operadora do plano de saúde, ela se rejeitar um medicamento pelo fato de ser um uso off-label. Justamente pelo fato de quem decidir aí ser o médico. A decisão terapêutica é do médico e não vai ser isso, não vai ser restringido pela operadora. Aí já é claro, a gente consegue. Tem uma outra sistemática, né? Sistema público, sistema privado, até muitas vezes com essa opção aí que a gente estava conversando, utilitarista, consequencialista, mas eu trago aqui até essa decisão para a gente ter eventual, até se cair numa prova, a gente conseguir acertar essa questão. Certo. E aqui só para ressaltar o comentário da telespectadora aqui, da Iandra Oliveira, eu acho que é Iandra Oliveira, como ela disse, que há uma demora na atualização dessa medicação junto ao SUS. E, de fato, há. Até por isso foi que o STJ, né, vendo essa questão, que no tema 106, ele acabou, né, tentando flexibilizar. Mas, assim, essa questão dele ter deixado de fora a questão dos off-labels, mesmo que veio posteriormente, para mim, assim, eu não vejo isso com muito bom grado. Para mim, aqui, da mesma forma que, assim, ao meu ver, eu elogiei outras decisões, nessa ressalva aqui, eu, de certa forma, não me sinto tão confortável com relação a ela. Cara, amigo, então acho que a gente conseguiu conversar aí sobre o que a gente se propôs, né? Até se alongou do que a Com gente certeza. inicialmente tinha previsto, né? Que já vai ter um jogo que o Ceará vai ganhar do Fortaleza, né? Na Copa do Espero Nordeste. que não, espero que não. Foi um prazer, viu, a gente conseguir conversar sobre esses temas. Eu espero que o pessoal tenha gostado do que a gente trouxe, debates de tantas decisões. Acredito que a gente ainda vai ter muita novidade aí Com nos certeza. próximos anos, até de consequências práticas do que já se decidiu. E vamos esperando, né? Foi um grande prazer estar com todos vocês nessa terça-feira à noite aqui. Certo? Vai ficar Gra- gravado e a pergunta. Eu já lancei a primeira parte da live no Instagram do Ouso, vai para o IGTV e depois para o YouTube. E já eu vou lançar outra também, certo? Foi um grande prazer estar com vocês. A última é, palavra aí. Vai Agradecer aí ficar também. salvo, galera. Vai ficar E salvo. agradecer a participação aí de todo mundo. Quem não pôde pegar desde o início vai ficar salvo. Pessoal, sugiro que vocês vejam. A gente realmente aqui debateu hoje o que há de mais controverso e, digamos assim, de mais importante quando se Dá para fala debater mais, de, né? Mas de judicialização da é saúde. Claro, muita dentro coisa. da Dentro do limitação do tema, né? tema, do tempo e tudo, tentando trazer aqui para vocês. Fiquem atentos com as problemáticas expostas, porque a gente realmente acredita que mais cedo ou mais tarde vão estar sendo abordados em prova de concurso. E eu acho que aqui já uma impressão pessoal minha é tema Objetiva para o forte, subjetivo. inclusive para subjetivo, exatamente. Era isso onde eu Com ia chegar. certeza, tema Para mim é fortíssimo. tema forte, pode vir como uma peça processual. Então, assim, a gente tem que estar dominando todos esses parâmetros. E já antecipo, quando vocês começarem a se debruçar um pouco mais, vocês vão ver que tem muita coisa que a gente gera muita dúvida, que a gente fica assim, como é que vai ser isso? Se você começar a se fazer essas perguntas, pode ter certeza que você está no caminho certo, que tem muita coisa aí que a gente fica, certo, como é que eles vão operacionalizar isso aqui e tudo A mais? gente vai ver Tá certo?
com o tempo. Tá, joia. Pois, obrigado, Pois valeu, Vinícius. Vinícius. Obrigado, Um Álvaro. grande Obrigado a abraço, todo um mundo. grande abraço a Um todos. abraço a Até a todos. próxima. Tchau, tchau.